Vamos conversar? Talvez você nunca tenha saído de casa, mas ainda assim esteja distante. Existe uma história que quase todo mundo conhece. Mesmo quem nunca leu a Bíblia já ouviu alguma versão dela. A história de um filho que saiu de casa, que pediu a sua herança antes do tempo, que se afastou do pai e acabou perdendo tudo. Mas hoje eu não quero falar apenas dele, porque talvez essa história tenha sido contada de forma incompleta para muita gente. Talvez exista outro personagem que raramente recebe atenção, mas que mesmo assim estava perdido. Um homem tinha 2 filhos. Um deles, mais jovem, olhou para a casa onde cresceu e sentiu vontade de ir embora. Ele queria liberdade, queria experimentar a vida do seu jeito. Queria se afastar das regras e então pediu algo que, na prática, era muito doloroso para um pai: a parte da herança que me cabe. É como se dissesse: eu gostaria que você tivesse morto para mim. E mesmo assim, o pai entrega sem pedir, sem forçar, sem controlar. O filho parte e no começo tudo parece funcionar. Existe dinheiro, existe festa, existe sensação de liberdade. Mas aquilo que parecia liberdade logo se transforma em um vazio. O dinheiro acaba, as amizades desaparecem, a alegria se dissolve. E ele se encontra sozinho, em um lugar distante, alimentando-se de restos. Foi ali, no fundo do poço, que ele se lembra da casa do pai e decide voltar, ensaiando palavras de arrependimento. Pai, pequei contra o céu e contra você. Mas enquanto ele ainda estava longe, o pai corre ao seu encontro, abraça, restitui e celebra. É aqui que começa algo que muita gente não percebe, porque a história não termina aí. Existe outro filho e ele está observando tudo. Ele ouve a música, ele ouve a festa e ele pergunta o que está acontecendo. E alguém responde: seu irmão voltou e seu pai fez uma festa. Naquele instante, algo destrói dentro dele. Ele não entra, ele fica de fora e diz algo que ecoa até hoje: eu sempre estive perto, eu nunca te desobedeci e nunca recebi nada disso. Percebe a dor? Não é a dor do rebelde, é a dor do obediente, do correto, do que ficou, do que fez tudo certo e ainda assim se sentiu esquecido. Esse irmão representa uma realidade silenciosa. Pessoas que nunca saíram de casa, mas que, por dentro, também se sentiram longe. Porque, às vezes, é possível estar perto fisicamente e, ainda assim, distante emocionalmente. Ele cumpriu regras, foi responsável, fiel, mas, no fundo, havia uma pergunta não dita. Por que o amor parece ser maior para quem erra do que para quem fica? E o pai saiu. Sim, ele saiu da festa e vai até o filho mais velho, porque o amor do pai não se limita a quem voltou. Ele também se estende a quem nunca entendeu que já estava dentro. O pai diz algo profundamente para o filho: tudo que é meu é seu. Mas era necessário celebrar porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado. Essa história não é apenas sobre erros e perdão, é também sobre comparação, sobre ressentimentos silenciosos, sobre pessoas que fazem tudo certo, mas ainda assim se sentem esquecidas. Talvez você se identifique com o filho que voltou, talvez você se identifique com o irmão que ficou. Ou seja, em algum momento da vida tenha sido os dois, Na verdade, é que ambos precisam entender algo essencial.
O amor do pai não era recompensa, não era prêmio por comportamento, era identidade, era isso. E isso muda tudo. Porque quando esquecemos disso, começamos a medir o amor pelos outros e não pela natureza de quem nos ama. Pense nisso. Antes de encerrar, quero te deixar uma pergunta simples. Você se sente mais como o filho que voltou ou como o irmão que ficou olhando a festa de fora? Se quiser, pode compartilhar nos comentários. Eu vou ler com atenção. E se essa conversa fez sentido para você, fica comigo. Aqui nós não estamos contando histórias perfeitas. Estamos tentando entender a vida real, com suas quedas, suas comparações, suas voltas para casa. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima conversa.